Carlo Connect Blue 678, 113 of Hong Kong and 330 for Hardback Release and Pushback Release. Boa noite, tudo bem? 19 horas em Brasília. A gente está aqui de volta e hoje com um tema especial. Hoje não é ping-pong não, hoje a gente vai falar dessa daqui. Da mais colorida das companhias aéreas da história da aviação brasileira. A Transbrasil SA Linhas Aéreas. Mas a gente já fez alguns programas aqui no canal falando da Transbrasil. E já temos até um especial falando das cores dela. Mas agora, com uma equipe profissional por trás da câmera, com uma estrutura mais profissa como deve ser, a gente pode fazer com uma dinâmica diferente. E por falar em profissional, a gente começa agradecendo a JetFlow Aviation, que é a nossa patrocinadora que nos permite estar aqui com você todas as segundas-feiras. Como você sabe, a JetFlow é uma escola de aviação em Sanford, na Flórida, nos Estados Unidos. E ela tem uma característica muito especial. Ela permite que você que já tem a carteirinha do Airbus 320 na mão, viajar para os Estados Unidos e em apenas 2 semaninhas você sai de lá com a sua carteira FAA. Você faz a conversão para a carteira internacional FAA do A320. E claro, a sua empregabilidade aumenta sobremaneira, porque com isso você pode voar em boa parte do mundo. Você vai estar num ambiente controlado, com cuidado e com carinho e profissionalismo da equipe do comandante Petri lá na Flórida e seguindo todos os preceitos, profissionalismo absoluto para obter sua carteira FAA. São 2 dias de ground school, 2 sessões de simulador e no final um check ride, onde você vai carimbar seu passaporte para sua carreira internacional se elevar. Elevando sua competência, você voa mais alto, você voa com a JetFlow Aviation, a quem a gente muito agradece ao comandante Petri, que está por trás dessa operação. E hoje a gente vai fazer esse papo baseado uma viagem afetiva, tá? Isso precisa ficar bem claro desde o começo. Todo mundo que me acompanha, ou que segue o canal, ou mesmo que lê a Flap, sabe que eu tenho uma relação muito especial com essa companhia aqui. Tanto assim que em 2014, quando a companhia celebraria mais uma década de vida, a gente lançou esse livro, Tango Bravo Alpha, em que eu conto aí em quase 280 páginas como que foi a história dessa companhia, que era, como o próprio subtítulo diz, a vida, paixão e morte da companhia aérea mais querida do Brasil. Não dá para falar que ela fosse a mais profissional, esse título nas últimas décadas pertencia à Varig, não dá para dizer que ela também fosse a maior, mas também a gente pode dizer sem sombra de dúvida que ela era a mais querida, mais colorida, mais simpática, mais talvez brasileira das companhias aéreas, porque ela tinha todo esse calor humano e essa exuberância a bordo dos seus aviões. Quando a gente pensa na Transbrasil, quem é mais jovem sempre vai lembrar da imagem do arco-íris, dessa última aqui, né, que foi a imagem, basicamente, que acompanhou a companhia até os seus últimos dias, até o fechamento dela. Mas antes disso, ela teve vários períodos na sua história de identidade. Vale a pena a gente recordar brevemente. Ela nasce com os aviões preto, branco e vermelhos, que eram as cores da Sadia. Ela nasceu como Sadia Transportes Aéreos, transportando as carnes, as aves, os cortes porcinos, que eram o orgulho da grande Sadia produtora de proteína lá do oeste catarinense. E, na verdade, foi um estratagema do Omar Fontana, que era filho do fundador da Sadia, o senador Atílio Fontana, para poder ingressar no mundo que ele amava, que era o mundo da aviação. Ele falou: pai, vamos levar a carne lá para São Paulo, a gente pega uns aviões, os cargueiros, e leva carne fresca para São Paulo, que já era o maior mercado consumidor de proteína no Brasil. O pai, que sabia, entendia que o filho, Omar Fontana, na verdade queria de qualquer jeito entrar na aviação, falou: tá bom, mas antes da gente fazer a companhia aérea, você vai ter que encontrar os clientes. O Omar Fontana encontrou clientes interessados em receber carne fresca trazida por avião do oeste catarinense para São Paulo, lançou a companhia em 1954 e o resto é história. Então ela nasce como Sadia Transportes Aéreos, com as cores do logotipo da Sadia, que era o vermelho, preto e branco, e fica assim até o início dos anos 60, quando finalmente ela adquire o seu primeiro Dart Herald, e ao receber o Dart Herald, ela resolve fazer uma mudança de identidade, né? Ela adota um padrão um pouquinho mais
chamativo. Bom, preciso corrigir um pouquinho. Antes disso, ela adotou um azul clarinho, que chegou um pouquinho antes do Dart Herald entrar. No final dos anos 50, ela já estava com esse azul clarinho. Ela também flertou uma época, ela foi uma divisão da Real Aerovias, então teve um período da Sadia Transportes Aéreos em que ela teve as cores da Real, ela ficou verde e preta, que eram as cores da Real. Mas isso são fases distintas. Com a chegada, né, com a introdução de mais um Dart Herald de 1967, a Sadia adota esse logotipo aqui, que é o sol, né, esse sol da cauda, e que tem uma simbologia interessante. São 16 raios, esses raios simbolizam os então 16 estados do país. Essa simbologia do sol é também a simbologia de um centro de distribuição de voo, um hub, para onde todos os raios, os voos convergem, e desse hub, os pontos cardeais do país, para onde esses voos, né, vão. Né, eles emanam desse grande centro distribuidor, ou dessa visão filosófica do Omar Fontana, que o Brasil seria um centro distribuidor de voos. Então, essas linhas simbolizam aviões que vão e vêm para esse centro, e o coração desse centro é o Brasil. Então, essa é a simbologia por trás do que a gente chama de sol da Transbrasil. Mas tem esse significado por trás desse sol. São voos chegando e convergindo, é um hub em operação. E essa marca, que eu acho que é brilhante, ela é inaugurada quando a companhia ainda se chamava Sadia Transportes Aéreos. Muito bem, em 72, o Omar Fontana resolve fazer algumas mudanças muito radicais. Ele transfere a sede registrada da companhia, a sede administrativa da companhia, de São Paulo para Brasília, onde em 77 ele inauguraria o que era então o maior hangar da América Latina, né? Era um hangar enorme com capacidade de receber simultaneamente meia dúzia de Boeing 727 como esse, mas ele também muda de nome, né? A companhia deixa de ser Sadia Transportes Aéreos S.A. e se transforma em Transbrasil S.A. Linhas Aéreas. Essa era a razão social da companhia, Transbrasil Sociedade Anônima Linhas Aéreas. O Omar Fontana, como todo mundo que me acompanha sabe, ele era um cara absolutamente fascinado, fanático pelo Brasil. Ele era um cara que amava esse país. Ele foi um gigante empresarial e ele foi um cara muito inovador. Ele estava sempre adiante do seu tempo. E ele tinha recebido em 1970 os primeiros jatos da companhia, os Bacon 11, que chegaram com o então padrão da companhia, que era o patriótico verde dourado, o verde da Amazônia, o ouro das nossas riquezas. E esse padrão cromático, esse padrão de identidade visual do verde dourado, ficaria com a Sadia, né, depois Transbrasil, até a mudança de razão social. Quando a Transbrasil muda de razão social, né, ou quando a Sadia muda de razão social e adota o Transbrasil, o Fontana achou que era importante mudar de imagem também, fazer uma coisa mais vibrante, mais tropical, mais colorida, que mais do que simplesmente o verde e amarelo da identidade que ele tinha antes, que rendesse um tributo, uma homenagem às riquezas do Brasil. E ele, como bom patriota, enxergava, né, no nosso país muito mais riquezas do que mazelas. Ele era um cara que, enfim, tinha uma visão muito apaixonada pelo Brasil. Inclusive, atrás de mim tem esse pôster aqui, né, que eu ilustrei e que mostra todas as aeronaves da companhia. Eu quero também. Infelizmente está esgotado. A gente vai reeditar, mas por enquanto o pôster e esse livro, né, o Tango Bravo Alfa, ambos estão esgotados. A gente tem que fazer uma nova edição. Vamos fazer, ainda não temos data, mas a gente vai relançar uma versão atualizada desse livro e vamos reeditar o pôster também. Porque a gente sabe como tem gente pedindo para reeditar tanto o livro como o pôster. Então, fiquem seguros porque isso vai acontecer, só não sabemos quando. Bom, mas voltemos ao tema desse nosso programa aqui, que é falar sobre as cores. Omar Fontana, ele enxergava no Brasil coisas que o brasileiro médio não consegue perceber ou não para pensar. Ele, por exemplo, imaginava essa terra como sendo pródiga em coisas que poucos países no mundo têm. Por exemplo, ele é um cara que nasceu em Santa Catarina, mas o pai dele era gaúcho, então ele estava muito lá no sul do Brasil, e ele via com grande orgulho os trigais, né, a produção do trigo,
que em última análise é um pouco a história da família dele, porque o senador Atílio, o pai dele, começou a ter sucesso financeiro justamente quando começa a controlar um moinho, né, de trigo, que é uma coisa lá da região sul do Brasil. Então ele vê já o trigo como o ouro, como uma enorme riqueza. Guarde essa informação. Ele também vinha dessa família pródiga, né, dessa família economicamente poderosa, que eram os Fontana, os fundadores e donos da Sadia, né? Ele via toda a riqueza que o sul do Brasil, com seu gado, com a sua produção de aves, com a sua produção de suínos, era capaz de gerar um gigantesco celeiro de proteína para o mundo inteiro. Até hoje é assim. Mas ele estava enxergando isso nos anos 70, né, muito antes da gente começar a pensar no Brasil como celeiro do mundo. O pai dele fez isso, ajudou a construir essa posição invejável que o Brasil tem de exportador de proteína. Um dos grandes incentivadores disso foi o senador Atílio Fontana, pai do Omar Fontana. Mas o Omar tinha uma alma muito lírica e ele conseguia enxergar outras coisas. Por exemplo, na região do sul, ele via com enorme fascínio os vinhedos. Guarde essa informação. E a grande paixão dele, a Amazônia. Né? Ele sempre foi apaixonadíssimo pela flora, pela fauna, pela preservação do meio ambiente. Ele falava em ecologia quando a palavra nem havia sido cunhada, quando ela não existia. O Omar Fontana já falava em ecologia lá nos anos 70. Ele tinha paixão pela Amazônia. Eu lembro que ele inaugurou a linha para Manaus, ele era uma pessoa absolutamente feliz, porque ele finalmente pensava, e com razão, que a companhia dele ia chegar no Amazonas, no coração do Amazonas. Então ele estava felicíssimo com a inauguração dos voos ainda em Bacon 11 para Manaus. Então o verde da Amazônia era outro tema muito caro a ele. E nessa mesma época, naquela época do Brasil de crescimento de 2 dígitos, antes do choque do petróleo em 73, né? Aquele período que vai do final dos anos 60 primeira metade dos anos 70, período conhecido como milagre econômico, o Brasil realmente chegou em alguns marcos importantes, e um deles foi a nova delimitação de águas territoriais do país, né, que passaram a ter 200 milhas. Né? As águas territoriais do Brasil ganham esse novo contorno de 200 milhas a partir da costa do Brasil, o que hoje, claro, tem um valor extraordinário, porque você tem não apenas a exploração da pesca, mas você também tem o subsolo, enfim, tem uma questão importante aí do petróleo que está, né, sob o oceano e que o Brasil vem explorando com enorme sucesso. Isso tem a ver também com a ampliação do limite das águas territoriais brasileiras. Noves fora, o Omar, e falta falar de mais uma riqueza que é importantíssima, que é o café. Né? Então, Noves fora, ele olhava para tudo isso e falava, nossa, esse país é o país do futuro, que a gente tem que transformar ele hoje. É um país de enormes riquezas, não apenas materiais, como riquezas espirituais, como riquezas que têm como origem a própria diversidade cultural, étnica, religiosa dos diferentes estratos sociais do Brasil, que vai desde aquela alemoada lá do sul do Brasil, da italianada lá da Serra Gaúcha, até os malucos, os cafusos, os mamelucos, os cafusos. E ele adorava essas duas palavras, né? Ele chamava a dona Denilda, a esposa dele, de mamelusa. Ele misturava mameluca com cafuso, assim. Mas ele era uma figura aí, ele adorava isso, assim. Ele adorava o Brasil, ele era um patriota. Com tudo isso, ele chega para um grande arquiteto chamado Sérgio Bernardes e fala, Sérgio, eu estou mudando o nome da minha companhia, ela vai deixar de ser Sadia e ela vai se transformar em Transbrasil. Eu queria que você me ajudasse a desenhar uma nova identidade que refletisse toda essa cultura, essa riqueza, essa multifacetada característica da alma do brasileiro, que é branco, preto, mulato, cafuso, mameluco, alemão, polonês, italiano. Esse colorido, essa mistura de gentes que vieram do mundo inteiro, de vários continentes, às vezes forçadamente, às vezes por iniciativa própria. Tudo isso faz um país muito rico, muito colorido. A gente tem os vinhedos do sul, tem a floresta amazônica, tem as praias do Nordeste. Como é que a gente interpretaria isso na marca de uma companhia?
Sérgio Bernardes, que sempre foi um grande profissional, falou: tá bom, Omar, deixa eu pensar. Aí Sérgio foi lá cofiar seus bigodes, pensou, e semanas depois voltou para a Transbrasil e apresentou esse padrão que você vai ver agora, está vendo agora aqui na tela, que foi a primeira identidade que o Sérgio Bernardo fez. Esse avião que você está vendo aí foi o primeiro avião pintado nessas novas cores, né? Que é um Bacon 11, que a Transbrasil estava recebendo um novo de fábrica e que já chegou com essas cores aí. Aí tem uma coisa que é muito engraçada, que o pessoal dá muita risada, né? Que é falar, não, a origem desse avião é a salsicha da Sadia, tá vendo? A barriga vermelha que é a salsicha e a parte de cima que é a cobertura de mostarda, isso aí vai virar um hot dog logo logo. Tanto assim que esse Bacon 11 ganhou o apelido de salsichão, né? Mas enfim, isso faz parte da própria alma do brasileiro. Mas esse trabalho do Sérgio Bernardes, ele fez com um rigor técnico. Ele diz ter empregado um aparelho chamado espectrógrafo, que mensura, que mede a temperatura de cor do sol, do céu. E ele falou, olha, eu medi a temperatura de cor, né, do céu ao amanhecer e ao entardecer. Eu represento um dia na vida do Brasil com a barriga vermelha, o vermelho da alvorada, e o ocre, o laranja, a parte amarela do céu, do entardecer, do pôr do sol. E com isso eu estou fazendo analogia a um ciclo de vida de renovação, que é um dia na vida do Brasil. O vermelho da alvorada, o amarelo do poente, é quando o sol brilha, ilumina esse país e gera boa parte das riquezas que tanto te fascinam, Omar. O Fontana ficou louco, já aprovou na hora, adorou o conceito, falou, genial, Sérgio, puxa, vamos pintar os aviões assim e tal. Aí ele mandou pintar o modelo, ficou olhando, gostou, mas a alma dele pedia mais. Ele queria algo ainda mais exuberante do que o nascer do sol e o pôr do sol nos aviões. Aí ele chegou para o Sérgio e falou, Sérgio, você vai ficar muito ofendido se eu pedir para você dar uma mexidinha no projeto? O Sérgio Bernardes, um grande profissional, falou, não, qual que é a sua ideia, Fontana? Falou, então, eu queria homenagear mais coisas, eu queria mostrar um Brasil mais plural, eu queria mostrar que o Brasil não é só o sol, ainda que seja uma terra banhada pelo sol em boa parte do ano, mas eu quero homenagear outras coisas. E o Sérgio perguntou, outras coisas tipo o que, Omar? Né? E o Omar aí começou a desfilar, falou, não, as 200 milhas do mar territorial, uma coisa impressionante, a gente não pode esquecer a riqueza do café, do trigo, a potência, o colosso que é a Amazônia, os vinhos lá do sul. Bom, resumindo, eu nunca vou saber, ele não me falou, eu não guardei de quem teria sido a ideia de colocar o ovo em pé, mas em algum momento eles começaram a trabalhar num conceito que na época era muito, muito inovador, que era um avião de cada cor. Né? Então, esse período acontece em 1973, e nesse ano também, mais uma inovação da Transbrasil, a Transbrasil começa a receber os primeiros Bandeirante, Embraer Bandeirante, que foram comprados e operados no mundo. A Transbrasil foi a primeira operadora civil de aeronaves da Embraer. Ela foi a primeira a colocar aviões da Embraer transportando passageiros pagos no mundo. E isso aconteceu em abril de 73 com a chegada e introdução em serviço do Tango Bravo Alfa. Tango Bravo Alfa, que era a matrícula do primeiro bandeirante da companhia, e que veio pintado nessa combinação do Sérgio Bernardes, que era a barriga vermelha e a parte superior ocre. E aí é entregue o segundo bandeirante, o Tango Bravo Bravo, que vem com as cores verdes, né, da Amazônia, verde escuro e um verde médio em cima, e aí vão chegando os outros bandeirantes e vão sendo colocadas em prática essas ideias de homenagear as riquezas brasileiras. Vem o Tango Bravo Charlie, que é cor bege e café, ou como o Fontana dizia, é café com leite e café puro. Vem o Tango Bravo Delta em 2 tons de azul, que é homenagem às 200 milhas do mar territorial. Vem o Tango Bravo Eco, que tem a combinação de um amarelo palha e um amarelo ouro, igual a desse 727 aqui, que é uma homenagem aos trigais lá do sul do Brasil, que é uma
a própria história da origem da família Fontana, da riqueza da família Fontana, é justamente um moinho de trigo. E finalmente vem o Tango Bravo Fox, o sexto e último bandeirante da encomenda, que vem com um Rosa e Grená. E eu gosto muito desse Rosa e Grená, porque o grande compositor Toquinho, né, mais famoso pelo trabalho que fez ao duplar, ao fazer uma dupla imortal, né, com Vinícius de Moraes, ele tem aquela música Aquarela, que vale a pena a gente pegar um trechinho dela, e nessa música ele fala que aparece entre as nuvens um lindo avião rosa e grená, com suas luzes colorindo tudo em volta ao piscar. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo, e se a gente quiser ele vai pousar. Esse avião rosa e grená é o Bacon Eleven Sierra Delta Victor. Porque depois da chegada desses bandeirantes, né, que vieram em rápida sucessão, a Transbrasil começou a pegar seus outros aviões e pintar nessas cores. Então, por exemplo, Serra Delta Quebec, um Bacon Eleven, foi pintado nos 2 tons de marrom, o café e o café com leite. O Serra Delta Romeo ganhou essas cores aqui, o amarelo palha e o amarelo ouro, homenagem aos trigais. Depois veio o Serra Delta Sierra, né, que era aquele que tinha vindo já, o salsichão, né, que era o vermelho e ocre. Vem o Serra Delta Tango, no verde da Amazônia, o Serra Delta Uniforme, nos azuis das 200 milhas do mar territorial, e vem também o Serra Delta Victor, que é o rosa e grená, e na época tinha um desenho animado super famoso que era Pantera Cor-de-Rosa, e ele logo ganha o apelido Pantera Cor-de-Rosa. E com isso, a Transbrasil fica com uma frota composta por aviões que tem essa combinação de 2 tons, os motores, o fairing na cauda pintado de preto, tanto no Bacon Eleven como aqui no 727, e os bandeirantes também sempre com os motores pintados de preto. Para mim, essa é uma identidade imortal, assim, eu vou sempre pensar nela e ficar maravilhado quando eu penso nela. Em outubro de 74, chegam os 2 primeiros Boeing 727 da companhia. O primeiro é esse aqui, o Tango Charlie Alpha, que veio nessa combinação, um amarelo palha e um amarelo ouro, um amarelo mais carregado embaixo. E o segundo a chegar é o Tango Charlie Bravo, que vem na combinação azul médio e azul mais escuro, homenagem às 200 milhas do mar territorial. Mas aí, em 75, olha só, o Mar Fontana como ele era, hein? Em 72, 73, ele colocou esse padrão. Em 75 ele já falou, puxa, não tem tanta combinação de 2 cores assim, um tom mais claro, um tom mais escuro, que me permita ir variando, eu quero um avião diferente do outro na frota. Acho que eu vou ter que dar uma revisitada, uma modernizada na identidade. E é justamente nessa época, com a entrega do terceiro Boeing 727, o Tango Yankee Uniforme, que a Transbrasil adota esse padrão aqui. Esse que a gente está vendo. Esse modelo, que é uma maquete original do Adriano Fogelar, essa particularmente é uma aeronave que voou no Brasil com a matrícula Tango Yankee Sierra. É triste a gente lembrar disso porque foi esse o avião que foi perdido naquele acidente em Florianópolis, em abril de 1980. Não dá para esquecer isso. Mas também dá para lembrar como era linda essa combinação, que é um azul royal, praticamente um azul muito vibrante, com esse amarelo gema. As cores estão mais ou menos bem representadas no vídeo aqui, assim, mas é claro, teria que ter visto ao vivo, né, esse avião. E só para concluir nessa linha de raciocínio, esse padrão que entra, né, em operação em 75, ou seja, esse aqui durou pouco mais do que 2 anos, né? Em 75 a Transbrasil muda de identidade novamente e vem para esse padrão aqui, que ganha logo um nome, Energia Colorida. O que era o padrão Energia Colorida? Era novamente mais uma maneira do Omar Fontana de homenagear as riquezas do Brasil. Só que dessa vez com esse viés mais psicodélico, uma coisa mais pop assim, do Omar Fontana. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, se ele fumou um beck, sei o que ele fez, mas ele estava viajandão quando ele veio para esse caminho aqui da Energia Colorida, graças a Deus, né? E ele
adota esse padrão, e cada avião era uma homenagem a uma forma de obtenção de energia. Falei, nossa, comandante, tem que ter uma tremenda imaginação para pensar nisso, né? Ele fez assim, esse papo a gente teve uma vez. Então, o primeiro que chegou veio com as cores verde, petróleo e laranja, que era a energia petrolífera. O verde petróleo fala por si próprio, né? E o primeiro que chegou era o Tango Yankee Uniforme, verde, petróleo e laranja. Assim. Bom, eu olhei para aquilo e fiquei encantado, né? Falei, nossa, que coisa linda, cara. Que avião, que coisa maravilhosa. Vi um avião colorido desse passando no céu. Aí veio a rigor o quarto 727, né? Tango Yankee Tango. E aí que veio com energia nuclear, que era um magenta e um laranja. Esse você tinha que colocar óculos escuros quando ele passava, assim, porque deixava, num dia de sol, você ficava cego de olhar para aquele magenta, aquele laranja juntos. Esse foi o Tango Yankee Tango, na primeira pintura que ele teve. Antes do Tango Yankee Tango, ou depois do Tango Yankee, outra coisa engraçada, ele foi recebendo os aviões com a matrícula lá de cima e descendo. Primeiro Tango Yankee Uniforme, depois Tango Yankee Tango, depois esse aqui, o Tango Yankee Serra, que era... O que era essa energia, cara? Era... acho que era energia eólica, mas eu precisava pensar nisso. Que era energia cinética, lembrei. Era energia cinética. Eu não sabia que o movimento tem cor, mas na cabeça do Fontana, amarelo com um azul quase marinho, quase ultramar, dava energia cinética. Antes ou depois desse, né, veio o Tango Yankee Romeo, que veio numa combinação que também, essa eu não vou lembrar, que era um magenta escuro, quase que não é um roxo, mas é um maravilha, um fúcsia, com um amarelo cor de gema, assim, muito chamativo. E nessa época ele chegou para mim, que era um infante de 12 anos, e falou, olha, rapaz, se você que está vendo aí, está vibrando tanto com esses aviões coloridos, por que você não faz umas sugestões? Pega lá suas canetinhas, seu pastel, sua aquarela, me sugira combinações de cores que, se eu gostar, pode ser que eu venha pintar alguma dessas combinações que você eventualmente vai me sugerir. Bom, você imagina o que é isso para um garoto de 12 anos. Pinta um avião colorido e, se eu gostar, vou pintar um avião de verdade. Bom, voltei para casa em transe psicótico, né, em surto, assim, em êxtase místico, e fiquei fazendo combinação de cor por 2 semanas até que eu levei para ele e, pasme, para minha surpresa, ele acabou pintando 2 aviões, o Tango Yankee Papá e o Tango Yankee Oscar, né, que foram os aviões que eu sugeri a combinação de cores. E nesse clube que a gente frequentava, eu tinha um amigo que jogava bola comigo, que era o Maurício Mardiros. E o Maurício estava nessa rodinha, estava junto no papo, e o Fontana convidou, falou, Maurício, você também pode sugerir cores, tal, e se eu gostar, eu vou pintar também. E o Maurício acabou sugerindo um avião, Tango Yankee Quebec, que foi recebido com a combinação verde, petróleo e ocre. Teve também outro que eu pintei, que era o Tango Yankee Oscar, né, que é uma combinação de marrom médio com um amarelo mostarda mais claro. E o último a ser recebido nesse padrão foi o Tango Yankee November, que veio com uma cor de azul profundo e bege, uma cor de areia, assim, um off-white, não chega a ser um Fendi, mas é realmente cor de areia, assim, quase uma cor de creme, que ficou muito elegante com o azul marinho. E o Tango Yankee November foi o último recebido. Aí, Omar Fontana, né? Estamos falando de 1979, e em 1977 a Air France lançou, né, junto com a introdução do Concorde, né, foi um pouquinho antes, foi em 76, mas em 77 é quando vai para a frota inteira. Em 76, quando a Air France começa a voar com o Concorde, ela lança um padrão, e o Concorde praticamente sempre teria que voar com a fuselagem e asas todas brancas. A Air France faz uma pintura que é, assim, até hoje maravilhosa, por ser tão econômica, tão elegante, que é o avião inteiro branco com as cores da bandeira nacional na cauda, assim, um padrão espetacular. E o Omar Fontana nunca escondeu que isso foi inspiração para mais um padrão cromático, que é esse aqui, que é conhecido como o padrão arco-íris, e que foi introduzido pela companhia em 79, né?
O primeiro avião a ser pintado nessas cores foi o Tango Yankee Papá, que por sinal era o meu primeiro avião que havia sido pintado. Eu fiquei meio assim, mas é tudo sempre assim. E esse padrão, ele tinha essa coisa espetacular para mim, né? O pessoal fala, qual que é a graça do avião da Transbrasil? A fuselagem toda branca, um arco-íris na cauda? Se fosse só isso, para mim já estava espetacular. Mas ele deu esse toque genial de pintar as asas com cores diferentes. Então, dependendo do avião que você voasse, você teria aí 6 das 7 cores do arco-íris que estão na cauda. A única cor que não foi para as asas era o amarelo. Por quê? Porque o amarelo é uma cor clara demais e não daria contraste para mostrar as matrículas aqui, ó, né? Se o amarelo fosse pintado sobre a asa e tivesse que colocar a matrícula em branco, não ia ler direito. A mesma coisa é que o logo ficava sempre nas mesmas cores. Então as molduras de porta, designação de tipo, a logotipia da companhia e as asas, todas tinham a mesma cor. E essas cores variavam. Foram, na verdade, 6 cores diferentes. Bom, se a gente quiser ser rigoroso, 7, porque teve um avião, o Tango Yankee Quebec, que voou por um período com verde petróleo, mas não conta. Eram 6 cores oficialmente diferentes na companhia, e todas, né, formando juntas o espectro solar, o espectro da luz do sol na cauda, né, que vai do vermelho ao violeta, né, que é justamente o espectro que a visão humana consegue captar, consegue enxergar. Antes disso, você tem os infravermelhos, né, que a gente não enxerga, o olho humano não enxerga, e para lá os ultravioletas, que a gente também não vê. Então, para lá do violeta e para cá do vermelho. O que o olho humano enxerga é isso aqui. E aí, junto com o talentoso diretor de arte da agência House da empresa Intermarket, eles fazem, no meu entender, essa obra-prima que é essa identidade. Para mim, até hoje, é uma identidade maravilhosa, atual. Podia estar voando hoje, que ia fazer bonito para burro em qualquer lugar do mundo, né? Esse padrão de cores e essa coisa de variar as cores das asas, assim, para mim, foi genial. Eu fiz até uma tabelinha, né? E tem até uma tabelinha que mostra qual avião recebeu qual combinação de cor. Tem aqui também, né? A gente pode ver nesse mapa que está aí atrás, ilustrando aqui o nosso estúdio. Mas o foco aqui, né, é falar um pouquinho mais sobre esse padrão aqui, de cada avião com uma cor, né? Quando a Transbrasil adota esse padrão, o padrão arco-íris, em 1979, ela, claro, fica com uma identidade um pouco mais, um pouco menos vibrante, talvez, um pouco menos psicodélica do que foram essas, mas igualmente colorida, né? Igualmente muito fresca, muito inovadora, muito diferenciada de tudo que você via nos aeroportos nessa época. Porque, na verdade, esse é um reflexo da alma do fundador. O Omar Fontana, ele era um cara adiante do seu tempo. E, claro, ele tinha que ter uma identidade corporativa que não fosse conservadora, que não fosse careta, que fosse uma identidade corporativa com um discurso por trás. Qual que é esse discurso? É o discurso da exuberância, do colorido do Brasil, da multiplicidade de personalidades, de que cada região tem sua cor, sua comida, seu povo, sua raça, sua música, seu folclore, enfim. E, de uma certa maneira, isso está representado no mapa multicolorido da Azul, que fui eu que criei, e que segue nessa mesma toada. Existem vários Brasis, cada um com uma cor, com um colorido, com um povo, com uma gente, com um ritmo musical, com um tempero diferente, com um time de futebol diferente, né? Então, tudo isso entrou para fazer essa composição desse verdadeiro caleidoscópio de cores, que é a maneira de talvez interpretar o que vem a ser a alma do brasileiro. Para mim, né, o período mais exuberante assim, de colorido é justamente esse aqui, a energia colorida, que vai de 75 a 79. E é bom lembrar que, apesar de não serem 13 aviões voando ao mesmo tempo, a Transbrasil teve, nesse período de 4 anos, nada menos do que 13 combinações de cores diferentes. Ué, como 13? Teve avião que teve mais do que 2 combinações de cores nesse período. Tango Charlie Alpha, por exemplo, né? O Tango Charlie Bravo, né? Eles tiveram primeira e segunda pintura. Tango Yankee
Romeo, o Tango Yankee Tango, ele teve 2 combinações de cor, né? Então, essas coisas do Omar Fontana, voam um avião com um ano, não gostei, vou pintar de novo, assim. Cara, isso era um combustível, era uma coisa tão absolutamente disruptiva, tão rica, que eu me apaixonei pela companhia. Eu fazia qualquer coisa para ver um avião da Transbrasil, porque cada vez que chegava um avião, para mim era um avião novo, né? E a gente sabia mais ou menos os horários dos voos, e nessa época meu avô comprou um apartamento que tinha uma área de serviço assim generosa num segundo andar. Na verdade, o prédio está lá até hoje, né? É na Avenida Rochinol, em São Paulo, e é no bairro de Moema. E pela localização, que é a esquina da Rochinol com Inhambu, ele fica embaixo da aproximação dos aviões. Então, quando eu chegava da escola no final da tarde, eu ia visitar meus avós, eu subia lá, dava lá um beijo neles, tal, tomava um copo d'água, descia de volta lá para o playground com uma cadernetinha de papel e eu ia anotando o horário, o tipo e a matrícula que passava em cima da minha cabeça. Outro dia eu encontrei uma dessas cadernetinhas assim. E aí que você para ver aquilo, você fala, cara, eu vi tudo isso mesmo, né? Então tem lá a Caravelle da Cruzeiro chegando de Montevidéu, um festival de Bacon Eleven pousando, tem DC-6 da VASP, tem o que era a aviação brasileira na metade dos anos 70. Então, assim, que alegria. HS-748, Avro da Varig, YS-11 da VASP, Viscount, Eletra, claro, né? 727, 737, tudo isso passando aerolíneas argentinas, Pluna, Lloyd Aero boliviana, enfim. Congonhas, não que não seja hoje é uma festa, mas naquela época, na cabeça de um jovem fascinado por aviação, Congonhas era um playground. Mas uma coisa que eu também gosto de lembrar é que a partir de 74 começa a chegar esses bichos coloridos, assim, 73, né? Congonhas recebia os bandeirantes da Transbrasil também. Então você estava lá em Moema, ia numa farmácia, numa padaria, estava na calçada, passava um Bacon Eleven verde em cima da sua cabeça. Vai passear, né? Isso hoje parece... Hein, pessoal, não parece artigo de ficção? Você está andando por Moema, passa um Bacon Eleven, fazendo aquele esporro, gritando com aquele barulhão. Você percebia que era um One Eleven chegando porque ele vinha fazendo barulho lá no Pico do Jaraguá. Você fala, puta, é um Bac, né? E naquela época a gente sabia o número dos aviões pelo barulho, né? Então já parava, já ficava de olho assim, olhando entre Moema não era o que é hoje, tá? Quando meus avós mudaram para lá em 74, tinha acho que 3 ou 4 edifícios, apartamentos no bairro inteiro. Só para você ter uma ideia, quem conhece Moema sabe que na esquina da Rochinol com Inhambu, que era onde morava o meu avô, você via o xadrezinho do aeroporto. Dá para ver o xadrez do aeroporto, os aviões passando para tocar na pista. Isso, estou falando de talvez 15, 20 quarteirões. Né? E hoje você não consegue enxergar nada além do prédio em frente na rua, porque Moema se verticalizou completamente, mas eu tive a sorte de ver o bairro se verticalizar e ver esse monte de avião passando na cabeça. Mas a coisa que eu sempre guardo desse período é que assim, essa coisa, essa exuberância cromática da Transbrasil, essa coisa de abraçar as cores, de abraçar a diversidade, de abraçar diferentes padrões de pintura, ela mexeu com a minha imaginação. Ela começou a impactar o meu senso estético. A minha paixão por cor vem desses bichinhos aqui. Aquilo galvanizava a minha atenção, era quase que um transe hipnótico. Assim. Eu ouvia que era um Bac chegando, um Dart Herald, que tinha um motor Dart, enfim, podia ser um YS-11 ou um Avro. Mas assim, quando eu ouvia que era um barulho de um avião da Transbrasil, eu corria para a janela, eu corria para a rua, se estivesse na rua, parava e ficava procurando para ver passar. Cara, era uma emoção, porque assim, cada pouso, cada chegada era uma cor diferente. Então, mentalmente eu apostava, falava, hoje acho que vai ser o Sierra Delta Victor, vai ser o Pantera cor-de-rosa. Pum, passava o Sierra Delta Uniforme e falava, bom, mas então o próximo vai ser o Victor. Tal. Ou então quando a gente sabia que chegava um novo avião, né? E naquela época você não tinha a informação que você tinha na revista Flap. E tinha uma outra coluna de jornal que saía normalmente às sextas. Tinha uma coluna do Ernesto Klotzel. E tinha mais uma coluna assinada sobre aviação. O Lourenço, não, era o Lourenço de Aféria.
que escrevia sobre turismo. Eu não vou lembrar. Mas enfim, o Ernesto Klotzel com certeza escrevia, e a gente tinha a revista Flap uma vez por mês, e de resto não tinha informação sobre aviação. Então, através dessa convivência privilegiada que eu tive com o Mar Fontana, eu tinha algumas informações de cocheira, né? Então ele chegava para mim e falava: ô Gianfranco, olha aí, rapaz, nós vamos receber essa semana mais um Baco 111. E ele vem com uma cor especial que a gente nunca pintou em avião nenhum. Falei: sério, comandante, qual é? Falou: esse virá cor de rosa e grená, ou rosa e cor de vinho. Eu falava: nossa, Capitão, que coisa linda, não vejo a hora de ver esse avião chegar, né? E eu lembro que assim, terminava a escola, terminava a lição de casa, eu grudava na janela e ficava esperando os aviões chegarem e torcendo para esse avião da Transbrasil. Mas eu não posso me queixar, né? Não posso me queixar porque naquela época a gente viu os Vicon da Força Aérea Brasileira, os Vicon da VASP, os Vicon da Pluna, o Eletra do Lloyd Aéreo Paraguaio, que vinha para Congonhas, do Lloyd Aéreo Boliviano, que tinha vindo com a Electra anteriormente, e vi os Electras, claro, da Varig, da Ponte Aérea, operando em Congonhas. Assim. Então, começa a pensar da vontade de pular pela janela. Assim. FH-227, que tinha sido da TABA, presença constante, porque eles foram operados pela Varig e faziam a ligação Congonhas-Santos Dumont. A ponte aérea era operada em parte pelos FH-227, que parece um Fokker 27. Os ex-paraense, né? Bravo Uniforme Hotel, Índia, Juliet, né? E o Buggy, o Bravo Uniforme Golf, GHI e J. Eram esses. Né? Tinha um Buff também, o Fox. Mas acho que esse tinha se acidentado, não operava em Congonhas, o Bravo Uniforme Fox. Então, Noves fora, quando a gente para pensar em tudo isso, né, eu penso algumas coisas. Primeiro, a importância de você ter uma grande marca, uma grande identidade, né? Eu lembro que quando a gente criou o avião cor-de-rosa e apresentou lá na Azul, o David adorou. Falou: poxa, que legal, vamos fazer, que bacana a gente abraçar essa causa, né? E vamos fazer isso. E até hoje a Azul tem aviões cor-de-rosa na frota. Mas eu lembro que o David me mandou uma mensagem, porque ele falou: Panda, você pode me mandar um desenho desse avião novo que nós vamos receber pintado de cor-de-rosa? Eu falei: claro. Aí eu mandei a mensagem para ele pelo Messenger, ele abriu e mostrou para a filha lá nos Estados Unidos, que era uma catatauzinho na época. Assim, e ela falou: nossa, pai, esse avião mais bonito que a Azul já teve, que era o Alpha Yankee Oscar, o primeiro Embraer 195, né, pintado de rosa. Então, assim, eu paro para pensar e eu falo: puxa, eu devo muito para a Transbrasil, porque essa minha coisa de ter paixão por cor, pelo Brasil, pelas nossas riquezas, tem a ver com essa história aqui, tem a ver com a história da Transbrasil, tem a ver com a história do Mar Fontana, desse visionário, né? Esse foi o primeiro 727 recebido. E eu não posso nem ficar fazendo muita propaganda do livro, porque ele está esgotado, não tem a venda em lugar nenhum, infelizmente, né? Mas esse livro tem uma coisa que eu gosto muito, que é mostrar todas as pinturas de todos os aviões, né? Olha que foto legal. Assim, esse foi o primeiro. Esse é o avião que está aí na foto, ó, o 727, que está aqui na foto em cima da mesa, ó. Aqui dá para ver o amarelo e o azul, o primeiro e o segundo que chegaram, ó. Tá vendo aqui? Né? E depois a gente evolui e vai mostrando mais para frente esse padrão totalmente colorido, né? É o energia colorida. Ó. Cada foto um padrão de combinação diferente, né? E com isso, gente, a gente contou um pouquinho da história por trás dessa identidade colorida da Transbrasil. Identidades, elas refletem também o mundo que as cercam, né? As marcas, elas estão vivas e toda marca é desenhada para seduzir, para passar uma mensagem, para posicionar uma empresa, uma marca, um produto, uma revista de aviação. Quando eu assumi a Flap em meados de 2022, eu achei que estava na hora de dar um tapa, de mudar, de refrescar a cara
da revista, e isso passava pela revitalização também da identidade visual, não apenas o projeto gráfico da revista, que mudou, quem nos acompanha sabe que mudou bastante, mas a gente mudou o visual da revista, a gente mudou a maneira de mostrar ou de escrever, a gente privilegiou mais fotos em maior quantidade, em maior tamanho, em detrimento de texto, até porque a gente sabe que hoje as pessoas têm outras maneiras de adquirir conhecimento, não vai ser apenas lendo a revista. Então a gente hoje optou por ter textos menores e uma profusão e uma quantidade muito significativa de fotografias. Isso, na verdade, é uma ciência chamada branding, né, que é a ciência que estuda a brand, a marca das companhias, e que tem enorme importância. Assim, a marca de uma empresa é quase que o uniforme que ela veste. A marca é um dos primeiros contatos do mercado consumidor, do cliente, com a companhia, muito antes da experiência. Você primeiro vê, ouve ou escuta falar sobre a marca, né? E ter uma marca forte é o primeiro passo para você ter uma empresa forte. Eu não conheço nenhuma empresa que tem uma economia, uma saúde, um equilíbrio econômico-financeiro robusto com marca mal vista, mal posicionada ou desconhecida. Marcas fortes fazem empresas fortes e não o contrário, né? A Tesla, né, e o Elon Musk, se bem que um personagem hoje combatido por parte da população brasileira, mas enfim, pegar uma outra marca, vai, menos polêmica. Mas, por exemplo, você vê a Mercedes-Benz, fabricante de carros. As pessoas provavelmente já viram ou ouviram falar em Mercedes-Benz muito antes de andar de carro, de ter consciência que está andando de carro. A marca forte, ela precede a companhia. Mas ela também é uma promessa. Quando você posiciona e constrói uma marca, um nome, uma identidade visual forte, você tem que viver e entregar tudo aquilo que você prometeu com essa marca sedutora, encantadora, com um discurso bacana que você, como profissional de marketing, pode vir até a necessidade de usar, lançar, fazer crescer. Que é o que a gente está tentando fazer aqui na Flap, mudar a identidade dela, mudar a percepção, renovar a Flap, falar com uma audiência maior, mais jovem, porque a gente sabe que uma parte importante dos nossos leitores já passou de 50 anos de idade. Normal, né? A revista tem 62, é claro que ela vai ter gente que nos acompanha há muito tempo. Mas essa revitalizada na marca da Flap e esta evolução da identidade corporativa da Transbrasil, que estão aqui em cima da mesa, mostram o quê? Um dono de companhia muito, muito afinado, muito sensível à percepção de que nesta indústria aqui, para não falar em qualquer indústria, mas nesta com certeza, é fundamental você ter sua marca respirando, é fundamental você evoluir com o tempo, é fundamental você sempre passar uma imagem de uma empresa que está adiante do consumidor. Consumidor nenhum do mundo, por mais conservador que ele seja, né, consumidor nenhum no mundo vai falar: ah, que legal, eu estou voando numa empresa ou numa aviação de ônibus, ou estou indo para uma agência bancária fazer um depósito, né, na agência bancária, e a marca desse banco já tem 35 anos de idade, a marca dessa companhia tem 35 anos de idade, a marca dessa revista tem 35 anos de idade. Ninguém quer. Assim, a gente quer solidez e segurança que uma marca boa devem instigar, devem inspirar. Mas a gente não quer a caretice, a mesmice, a gente não quer que as coisas permaneçam muito tempo como estão. Não há razão nenhuma, a não ser econômica, para não renovar a tua identidade visual, né? E mesmo assim é questionável, porque com uma identidade visual moderna, atuante, você consegue certamente uma qualidade de receita, você consegue vender mais e vender por melhor preço. E esse tipo de sensibilidade foi algo que o Omar Fontana teve desde que fundou a Sadia, e foi demonstrando isso de forma mais patente à medida que a companhia foi trocando de nome, depois de identidade, renovando essa identidade, passando para essa, renovando essa, passando para aquela. Isso aqui, gente, são 5 anos de história, né? Em 70 não, um pouquinho mais. Em 73, a gente tinha esses aviões entrando em serviço pela primeira vez com esse padrão cromático, né? E até 1997, esse era o padrão da Transbrasil, o padrão Rainbow ou arco-íris.
Enfim, se deixar, eu fico mais 1 mês e meio falando sobre esse tema. Não sei se é o caso, né? Porque tem muita coisa para falar. Agora a gente vai fazer um showzinho de slide, a gente vai mostrar algumas imagens captadas ao longo desse ano, parte do acervo de 2,5 milhões de fotografias dessa revista aqui, da FLAP Internacional, e fica o convite para você assinar nossa revista, para você dar uma olhada no site dos nossos patrocinadores, como a nossa querida JetFlow Aviation, a quem a gente muito agradece, né? A JetFlow Aviation está em Sanford, na Flórida, e entrando nessa incrível organização, instituição de educação, 2 semanas depois você sai com a sua carteira FAA da família A320. Não é incrível? Não é ab initio, né? Você não vai chegar lá sem nunca ter voado no avião e 2 semanas depois sair com a carteira do A320. Você já tem que ter tua carteira de piloto aqui no Brasil para evoluir para essa carreira internacional. É o que resta a gente fazer e falar dessa companhia notável, dessa esquadrilha de cores, de emoções, de memórias, de uma companhia que sempre soube ser muito brasileira, muito profissional, amar o solo do país, mostrar que tinha orgulho disso, né? Tanto que ela chegou a usar durante um período um slogan escrito junto à porta de embarque: Brasil é com a gente. E era mesmo, até o Brasil soube até o último dos seus voos cuidar dos seus clientes e fazer os céus mais coloridos. Essa pode até ser uma homenagem pessoal, mas homenagem mesmo quem fez foi o nosso querido Toquinho ao escrever a letra da música Aquarela. Muito bem, é isso que a gente tinha para falar sobre a identidade da Transbrasil, e semana que vem estamos de volta aqui para mais uma live toda segunda-feira às 19 horas aqui na Flap TV. Grande abraço.